Queria saber a opinião de vocês dois. O questionamento, acho que o maior questionamento do mercado é se essa realmente inflação vai ser mesmo temporária, né? Diante desse cenário aí, que a gente acabou falando aí, quais seriam as melhores maneiras de estruturar os investimentos? Até direciono essa mais até para o Marco, para a gente se proteger, né? Em relação, a gente já falou agora há pouco, né? A gente já falado um pouquinho com o Savioli, que a gente tem um cenário aí muito conturbado, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas pensando do lado da inflação ali, quais ativos, né, que a gente poderia aproveitar para que acompanhem essa inflação, empresas que a conseguem repassar, né, que não conseguem repassar esses custos, que tipo de ativos, né, defende mais o investidor. E aí depois eu queria que o Matheus também falasse de uma forma em geral ali, quais setores que o Matheus enxerga ali melhor, que podem acabar aproveitando também essa inflação, e se vocês também acreditam que ela seja realmente só temporária. Vou começar primeiro com o Marco aí agora. Fala, Marco. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Boa tarde já, né? Boa tarde. Bom dia. O Paulo, eu tenho, assim, eu acho que é uma questão muito individual, uma questão muito de perfil. Mas eu acho que para fazer investimentos de fato, né, não estou falando de uma aplicação financeira, estou falando de investimento. São nos investimentos onde a gente vai encontrar uma alternativa para se proteger da inflação, né? É diferente, não estou falando de uma aplicação financeira, né? Não estou falando de um título, estou falando realmente de um investimento. Por quê? Porque, teoricamente, pelo menos isso na teoria, imagina uma empresa. Uma empresa, ela tende repassando a inflação para os preços, ela tende a ir reajustando isso na receita, ela tende a buscar manter a sua margem, a sua rentabilidade. Algumas delas até podem ganhar rentabilidade ao longo do tempo, com uma inflação subindo, ou seja, repasse os preços. A gente está vendo, por exemplo, o caso das siderúrgicas, né? Você aumenta os preços muito rápido, você tem um ganho de margem, né, de rentabilidade, e as ações acabam subindo. Então, o que eu falo para o investidor, se você pensar como investimento, tem risco, mas para se proteger da inflação, a minha principal sugestão são os ativos reais. Então, o que é ativo real, na minha opinião? São ativos, por exemplo, como ações, investimento em ações, investimentos até mesmo em imóveis, né? Ou fundos imobiliários. Você ir para investimentos em ativos reais, você, pelo menos a teoria mostra isso, você tende a se proteger ao longo da inflação. No curto prazo ou numa aplicação financeira, você pode ter outras alternativas. Eu gosto muito de pensar como investimento, e os ativos reais, eles tendem a ser pelo menos reajustados por inflação, como devem ser realmente. Um imóvel, ao longo do tempo, tem que ser, o patrimônio, o valor do ativo tem que ser reajustado ao longo do tempo por inflação, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas pelo menos o valor da terra ali tem que ser ajustado por inflação ao longo do tempo. As ações também, as próprias companhias, suas receitas. Então, é uma das formas pensando como um investidor, né, no longo prazo. É difícil porque a gente não tem esse conceito. E às vezes no curto prazo a gente não percebe isso, né? Durante um mês, às vezes até um mês durante um ano, você não entende. Mas os ativos reais, para mim, são as melhores formas para se proteger de um cenário de permanência, né, de uma inflação mais alta, né? Queria ouvir sua opinião aí, Matheus, por favor. Olha, eu concordo integralmente aí com o Marcos. Inclusive, o Goldman Sachs soltou, acho que semana passada, né, um estudo, fala do mercado americano, norte-americano, mas a teoria econômica vale para o mundo inteiro, de que, de fato, quando você olha ao longo do tempo, o repasse de inflação para commodity, por exemplo, que lá como se fosse o dólar deles, né, para proteger de inflação, é quase que o repasse da própria inflação. Então, ele não protege muito, ele só acompanha a própria flutuação. E que investimento em ouro também tem quando mede a correlação, o dado estatístico, ele tem pouco funcionamento como ativo de proteção contra a inflação. O que funciona bem, indiscutivelmente, por toda fundamentação econômica, estatística. Fundamentação econômica, o que o Marcos falou, né, do repasse de preços e da valorização desses ativos acima da inflação, e até comprovado estatisticamente, é que o grande ativo protetor contra a inflação é o SP500. E, assim, ele ganha dos outros com uma margem grande de vantagem, e aqui no Brasil não vai ser diferente. O grande ativo que vai ser protetor contra a inflação são os ativos reais, e o que a gente tem que melhor reflete o conjunto dos ativos reais é a Bolsa, né? A Bolsa de Valores, são o conjunto das ações, que aí você está falando de investimento em todos os setores, né? Então, seja numa carteira bem diversificada, seja até num fundo de índice, seja num fundo de gestão ativa, mas o investimento em renda variável, em ativos reais, é o que mais vai trazer retorno. Fundo imobiliário pode ter uma dinâmica que não reflita exatamente a valorização do imóvel, que deve ser acima da inflação,
e o reajuste dos aluguéis, porque ele tem aquela dinâmica muito atrelada aos juros. Então, uma inflação muito alta pode exigir um choque de juros que acabe desvalorizando o fundo imobiliário, mesmo que o valor patrimonial dele tenha aumentado. No longo prazo, realmente, o que funciona melhor esse investimento em ativos reais, que, enfim, geram lucro, geram pagamento de dividendo, é o que funciona bem. Até um alerta assim, importante, né, que eu vi vocês falando mais cedo sobre ativos defensivos, e eu vi uma pergunta ali no YouTube também, que eu estava acompanhando todas as frentes aqui, né? Não há uma garantia, assim, por exemplo, de que o dólar vá proteger contra a inflação, por exemplo, ao longo desse ano e do próximo. A depender do cenário eleitoral, se surgisse, por exemplo, uma terceira via com chance de ganhar e que fosse para o mercado, mesmo que a gente estivesse convivendo com inflação mais acelerada no ano que vem, pelo fator especulativo, o dólar poderia tranquilamente recuar ali para 4,30 e não funcionaria como ativo de proteção. Em prazos curtos de tempo, a bolsa e o dólar podem cair ou subir de forma ao mesmo tempo, né? Então, um choque de juros, por exemplo, pode fazer recuar a bolsa e o dólar. Então, para esses movimentos de curto prazo, não tem muito um ativo que vá garantir 100% a proteção contra a inflação. Você tem os ativos híbridos, né, ativos de renda fixa, que pagam uma taxa de juro real. Hoje você consegue esses ativos pagando IPCA mais 4, IPCA mais 5, em alguns casos até IPCA mais 7, quando você faz o gross up ali, no caso de ativos isentos de imposto de renda, né? Mas do longo prazo, o que vai proteger mesmo, estou 100% em acordo aí com o Marcos, o investimento em renda variável. Não quer dizer que você tem que ter 100% na carteira disso, evidentemente, isso a gente já é bem elucidado aqui todos os dias aí nas conversas que vocês conduzem, mas o que tem uma tendência de valorização consistente ao longo do tempo é a parte de renda variável, certamente. Você tem que ter os outros ativos para proteger, para trazer uma diversificação, para poder rebalancear ao longo do tempo, mas é realmente na parte de renda variável que você vai ter uma tendência de valorização consistentemente acima da inflação ao longo do tempo.